Olá, sou o professor Sérgio Medeiros, sou professor do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da Universidade Federal de Santa Catarina e também fui diretor da editora da universidade. Eu gostaria de falar um pouco dessa experiência, destacando um livro em particular, o livro Nega Plastic, do Carl Einstein, que foi publicado em 2011, quando eu me encontrava na editora, trabalhando como editor. E esse livro representou uma conquista importante naquele momento. Nós estávamos tentando dar uma nova concepção do livro, uma nova concepção para o livro universitário, Estávamos buscando um catálogo que incorporasse autores estrangeiros e nacionais que até então não faziam parte das nossas livrarias, das livrarias que vendiam os livros da editora, com o selo da editora. E o Carl Einstein apareceu nesse momento porque ele era usado em sala de aula, sobretudo em cursos de pós-graduação naquele momento. Era um autor conhecido e era um autor também que transitava por diferentes faculdades, digamos assim, centros, professores de história, professores de antropologia, professores de letras, todos tinham interesse em Carl Einstein. Os alunos estavam lendo, Então era um autor que poderia não só enriquecer o catálogo, mas também atender a uma demanda de leitores universitários. E o livro Arte Negra, o Nega Plastic, não tinha sido lançado em português até então. Não havia tradução integral desse livro em português, pelo menos não disponível na forma de livro impresso. E aí uma série de circunstâncias nos levaram a tentar realizar esse projeto. O primeiro ponto que significou assim a abertura para a inclusão efetiva de Carl Einstein no catálogo foi o meu contato com uma professora francesa, especialista nele, Liliane Meffre. E a partir do contato com ela sugeriu o nome do professor Roberto Conduru, que é um professor do Rio de Janeiro. E aí, fazendo contato com esse professor, que colaborou no livro com um ensaio, a gente foi procurar, então, um tradutor. Escolhemos o Fernando Scheib, um aluno, foi aluno nosso, hoje é professor universitário, também não da nossa universidade, e ele, junto com Inês de Araújo, realizou a tradução do material que a gente reuniu, que deu origem a esse livro. Eu lembro que enviamos um exemplar para o diretor artístico do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e depois eu tive contato com ele, e ele agradeceu e ficou muito impressionado com a publicação, a qualidade do livro, e com a importância do conjunto de textos que a gente reuniu. E conversando com outros intelectuais e com artistas de diferentes cidades, a gente foi percebendo que o livro realmente atendia a uma demanda e o livro, enquanto objeto, também satisfazia os leitores, porque é um livro fartamente ilustrado, é um livro devotado
digamos, a arte africana e que toca na questão da afrodescendência artística do Ocidente. É um livro, como a gente diria, incontornável, né? Todos devemos ler esse livro. E nele, né, está as sementes daquilo que, ao longo do século XX, né, deu origem, a partir do cubismo, né, a movimentos como o surrealismo e outros, né, e chega até o século XXI, né, hoje, com essa, digamos, redescoberta da arte africana, ou essa pesquisa em torno da África, né, tão importante para o Brasil. O livro, então, não perdeu a atualidade. Ele esclarece, por exemplo, muito a perspectiva europeia, sobretudo a francesa, né, alemã e francesa, quando os franceses e os alemães se deparavam com a arte africana. E a perspectiva do Karl Einstein era a mais avançada da época. Ele tinha, né, uma visão muito lúcida e muito criativa sobre essa arte que fugia aquela caracterização do universo da etnografia, da antropologia, né? Ele estava no universo da estética, realmente, né? E dialogando com os maiores artistas de sua época, né? Com os cubistas, depois, né, aqueles que prosseguiram a partir do cubismo, né, até a Segunda Guerra Mundial. Karl Einstein era um autor alemão, né, de origem judaica, homem que falava várias línguas, né, que transitava por vários países, e eu poderia dizer por vários continentes, né? Então ele, nesse sentido, não tinha uma raiz, tinha muitas raízes. E esse livro é um atestado disso, né? E ele sabia unir o texto com a imagem. Como tratar desse assunto, né, escolhendo a imagem certa, né? E como inserir essa imagem em comentários interligados que iam unindo a imagem à outra. As imagens estavam todas interligadas. É um livro assim muito pertinente do ponto de vista argumentativo, porque não é um livro fragmentário, né? Assim, é um livro feito não é uma colagem de imagens, não, mas ele pressupõe um discurso, uma longa teoria sobre como nós ocidentais e como inicialmente como os europeus poderiam ter acesso à arte africana, né? E eu acho que somos, de certa forma, descendentes de Karl Einstein, né? Porque estamos até hoje tentando entender não só a arte africana, mas a arte indígena, né? A minha formação, por exemplo, passou pela antropologia. Eu sou de letras, mas eu trabalhei com um autor indígena, Jerônimo Tissaué, cujas narrativas eu analisei no mestrado e doutorado, e eu trabalho até hoje com as narrativas desse autor. Ele era também um calígrafo com a sua arte visual. Então, quando eu li Karl Einstein, eu senti aqui no seu texto, na sua abordagem, né, uma realidade que eu estava vivendo também no Brasil em relação à arte indígena, que quando eu comecei, né, estava relegada ao conceito de documento etnográfico e antropológico. Né? Então, hoje não é mais assim, né? Essa arte sai desses nichos acadêmicos, ela está nas galerias, nas bienais, e não só a arte do passado, aquela arte que os grandes etnógrafos recolheram, mas a arte que os artistas atuais, nossos contemporâneos, estão fazendo também, né? Então a gente precisa levar em conta que o Karl Einstein viveu, né, na primeira metade do século XX. Então é um homem dessa época. Então ele fez
aquilo que estava no alcance dele fazer, né? Mas deixou para nós modelos, deixou para nós um espírito de curiosidade e de responsabilidade para com o outro que a gente tem que valorizar hoje, né? Eu acho que essa obra, né, tem que ser consultada, deveria estar em todas as bibliotecas. E insistindo, alunos de letras, alunos de história, de antropologia, de filosofia, que ainda não leram Karl Einstein, devem fazê-lo, porque a sua obra, o seu texto, a sua visão da arte negra africana poderá trazer ainda hoje grandes contribuições teóricas, analíticas e também informacionais sobre um universo com o qual estamos convivendo cada vez mais, mas que continua sendo ainda, de certa forma, estranho, né, para todos nós. Estranho pela sua dimensão, pela sua grandeza. E ele foi muitas vezes reduzido, né, por leituras parciais ou muito ligadas a interesses acadêmicos muito restritos, que deixavam o estético de fora, né? Mas hoje a nossa postura em relação à arte africana, à arte indígena, é outra, né? Hoje temos uma posição muito clara em relação ao discurso crítico, né, que se pode fazer a partir do nosso lugar de fala, né, tomando como referência a arte do outro. Mas a posição do Karl Einstein, que remete à situação histórica que ele viveu, a primeira metade do século XX, né, não está diminuída, pelo contrário, não perdeu a atualidade. Ele é uma referência pela lucidez, pela abertura de visão que ele tinha dessa arte, da sua aposta na leitura estética, mas sem transformar esse objeto ou essa arte num objeto alienado, retirado da sua cultura. É claro que hoje o trânsito entre a Europa e a África, o trânsito entre o Brasil e a África é outro, né? Os contatos são muito mais intensos e se você considera, por exemplo, as exposições, as bienais, muitas vezes os curadores são africanos, os curadores são indígenas, né? Então, essa arte está passando por outras mãos e passou a arte africana pelas mãos do Karl Einstein, que a entregou a nós. Então, é um elo aí que não pode se perder, né? Um elo necessário para criar toda essa corrente que vem ali da arte moderna, do início da arte moderna, do cubismo até a arte atual, né? Quando vemos no caso dos indígenas, né, eles mesmos fazendo a sua arte, no caso dos artistas afrodescendentes, né, conquistando cada vez mais espaço em todos os meios, aqui no nosso país e em outros países também. Há referências bibliográficas que podem sempre fazer com que a reflexão de hoje, né, tenha um lastro muito maior, tem um lastro histórico profundo. Né? Temos que voltar ao Karl Einstein, né? Inclusive para prever ou para entender o futuro, né? Como já está no Homero, né? Na Ilíada, né? Quando se vai consultar o adivinho, né? O especialista, o sábio, ele consegue prever o futuro porque conhece profundamente o passado. Né? Tem essa questão. Então, o Karl Einstein é ao mesmo tempo, né, esse passado, mas que talvez chegue ao futuro, né, que está no futuro, apontando para perspectivas que ainda não se realizaram de todo. E a editora da Universidade de Santa Catarina se empenhou, né,
para levar isso a todos por intermédio de um livro que fosse digno do legado do Karl Weinstein, digno do legado da arte africana que ele recolheu. Então é um livro de capa dura que traz todas as imagens que ele selecionou e colocou no texto original, né? E isso também é importante porque a editora estava querendo, naquele momento, sob a minha direção, chamar a atenção para a importância do livro também como objeto, né? Porque havia, é óbvio, naquela época, reproduções de arte africana, né? Mas muitas vezes em livros didáticos, em livros despretensiosos. E aqui não, a gente, né, tentou fazer um livro que tivesse uma fisionomia de livro de arte. Um livro que fosse também experimental nesse aspecto, experimental para nós, uma editora que estava se renovando, uma editora pequena, e que começava a investir em outros formatos de livro. Então tudo isso foi feito dentro da editora, com os funcionários da editora, mas eu saliento o fato de que o livro surge do diálogo, então, meu com uma professora, uma especialista em Karl Weinstein, uma francesa, que tinha estudado na Alemanha, conhecia todos os textos do Karl Weinstein, e também a colaboração de um professor do Rio de Janeiro, né, que é especialista em arte, né, e outros né, especialistas também, professores, colaboraram, como o professor Raul Antelo, que faz a orelha, e ele vinha usando já Karl Weinstein em sala de aula, nos seus cursos de pós-graduação. Então, um livro desses, né, não sai do nada, ele foi fruto de uma rede, de diálogos. Isso é importante valorizar, isso é importante destacar, e a gente gostaria que ele continuasse na rede, né? Que as novas gerações, os novos leitores, né, pudessem lê-lo, consultá-lo e levá-lo adiante, levar esse legado adiante. Então, eu fico muito satisfeito de rever o livro, ter o livro nas mãos, nesse momento, folheá-lo, né, e ao mesmo tempo me lembrar de todos aqueles que colaboraram para que esse livro fosse uma realidade, para que eu pudesse estar hoje falando dele e recomendando-o aos leitores.